o D2 é a altura. Ok? E se nós observarmos, então, lá na função, aqui, ó, função, o que ele tem? Eu tenho o peso, está aqui o peso, olha, tá certo? Aqui está o peso, ok? É o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é a altura. E o IMC é peso dividido por altura ao quadrado, certo? Então, a princípio, né, nas nossas operações, eu tenho essa relação usando fórmula R1C1. Muito bem, então estamos usando fórmula R1C1. Daí, se você não quiser fazer dessa forma, existe uma outra forma, que é justamente nós colocarmos o conteúdo da célula em variável, ou seja, dada a linha Find Row, a gente colocar o conteúdo de cada uma das células, que é, no caso, o peso, né, na coluna 3 e altura na coluna 4, em variáveis. Então, como que nós podemos fazer isso aí? Nós podemos fazer assim, ó, din, por exemplo, peso, né, as double, necessário declarar variável, din, altura, as double também, porque vamos usar os dois como parâmetro, tá certo? E aí, a gente não vai calcular aqui, né? Tá certo? Vamos colocar um comentário. E aí a gente pega o peso. Quem é o peso? O peso é o cells, né? O find row mais 1, vírgula, o peso está na coluna 2, ponto value, tá certo? E quem que é a altura? A altura é cells, find row mais 1, vírgula, 4, ponto value. Ok? Bom, eu tenho peso e tenho altura. Então agora sim eu posso jogar um cells, né? Find row mais 1,5, que é a coluna que eu tenho, coluna que eu quero, ponto value. Aí sim é igual, aí eu chamo a função, veja. Aqui no caso, eu vou chamar a função calc IMC, tá? E ele já diz, olha, calc IMC precisa de peso como double e altura como double também. Ele já faz as chamadas, certo? Então, a gente pode utilizar o peso e a altura. Ok? Bom, vamos chamar a função, né, agora para nós fazermos um teste. Por exemplo, vamos nos colocar Pedro aqui. O peso, vamos usar os mesmos 20, idade 11 e 1,40, por exemplo. E vamos colocar OK. Então, olha, ele coloca o meu mesmo valor, né? Tá certo? 10,204. Veja, nesse caso, eu estou clicando aqui, tá? E ele não deixa eu clicar. Por quê? Porque não estou utilizando nenhum recurso de planilha. Eu estou utilizando recurso, né? No caso do formulário, não usei fórmula R1C1, tá? Então ele não marca, né, qual é a fórmula existente lá no MC, tá certo? Mas ele coloca o valor, tá? Ele coloca o valor graças, né, ao quê? Ao comando cells, usando find row, né? E ele chama a função. Muito bom. Você pode estar pensando, mas por que aqui, nesse caso, tá, eu precisei, né, aqui olha, tá vendo? Por que aqui eu precisei usar, tá, um aspas, né? Aqui eu precisei porque eu estou usando o comando fórmula R1C1. E o comando fórmula R1C1, ele vai inserir uma fórmula, né? Essa fórmula, ela sempre vai começar com o sinal de igual e vai estar entre aspas. Tudo bem? Agora, aqui, neste caso, por exemplo, né, eu estou simplesmente colocando o quê? Colocando que na célula find row mais 5.value, eu vou chamar a função. Essa função, ela sempre é armazenada nos módulos, né? Então, a função, ela está aqui, olha, tá? Ela está no módulo, tá certo? E eu chamo a função, tá? Eu chamo a função, né? Utilizando o nome dela, passo o parâmetro peso e passo o parâmetro altura. O peso eu já defini aqui, nesse ponto, que é a coluna 2, e a altura, que é a coluna 4. Tudo bem? Então, nós temos uma chamada de função dessa forma.
Uma outra situação que a gente poderia, por exemplo, inserir seria colocar uma mensagem, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo da idade. Vamos imaginar essa idade ela é par ou ímpar, por exemplo. Né? Então vamos colocar aqui uma linha chamada par ímpar, por exemplo. Né? Par ímpar, ok? E a ideia é colocar se par ou se ímpar, por exemplo. Tá? Colocar uma mensagem aí, né? Mostrando se é par ou ímpar. Veja, par e ímpar, a princípio, são situações que eu posso, né, resolver utilizando funções. Né? Então eu posso criar uma função que retorna verdadeiro quando o número é par e retorna falso quando o número é ímpar. Tá certo? Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, né, criar uma função, tá certo? Uma função, né, que pode me retornar um valor inteiro, por exemplo. Né? Então, assim, eu tenho uma função, por exemplo, par ímpar, tá certo? Eu tenho x como sendo um elemento integer, tá? Porque no caso a gente vai utilizar, né, uma função mod e retorna integer, ok? Então eu testo se o x mod 2 for igual a 0, então o que eu retorno? Né? O par ímpar retorna 1, verdadeiro. Caso contrário, par ímpar retorna 0, falso. Né? End if. Ok? Então eu tenho uma função par ímpar, né, que a princípio, quando for verdadeiro, retorna 1, quando for falso, retorna 0. Ok? Muito bem, então agora nós vamos lá no formulário, vamos usar o mesmo formulário, por exemplo. Né? Acrescentamos mais uma linha. Depois que nós fizemos essa operação aqui, a gente pode fazer o seguinte, olha, se o par ímpar, né, de quem? Né? Por exemplo, podemos usar cells find row, tá certo? Mais um, vírgula, vamos usar o que? Idade, né? Aonde está a idade? Vamos olhar lá e verificar então onde está a idade. Idade está aqui na coluna 3, tá certo? Idade está na coluna 3. Então, vírgula 3, tá? Ponto value, tá certo? Fecho parênteses, ou seja, eu estou chamando a função, tá? Com relação ao conteúdo, né? Ao conteúdo dessa célula, tá certo? Se esse elemento for igual a 1, então, aí eu vou pegar os cells, né, o find row, que é a linha que eu tenho, mais um, na coluna 6, ponto value, e vou colocar, né, sei lá, número par. Ou vou colocar só a palavrinha par, por exemplo. Né, par, certo? Caso contrário, else, cells, find row, mais 1,6, ou seja, o mesmo valor, né? Ele vai colocar o quê? Ímpar, por exemplo. Tá? E end if. Tá? Então, bom, qual a ideia? A ideia é veja, nós estamos trabalhando por linha. Nós não estamos trabalhando com laço. Apenas por linha. Certo? Então, só para eu mostrar, né, a utilização de uma chamada de função. É óbvio que você poderia chamar aqui, por exemplo, fazer, a gente pode até fazer depois, né, x, né, recebe cells, find row, mais 1,3 ponto value. Opa, é ponto value aqui, né? Senão ele vai gerar um erro. Ponto value aqui. Tá certo? Bom, então, vamos verificar aqui se não tem nada, né? Vamos fazer um teste para ver se está ok. Se ele está fazendo corretamente. Então tem o José, o peso do José é 20, a idade é 10, tá certo? A idade é 10, a altura 1,4. Vamos torcer os dedinhos, verificar. Bom, no caso, então, IMC é 10,20, tá? E ele colocou que é par. Tá? Por quê? Porque a idade é par, né? No caso, tá certo? É 10. Se eu mudar a idade para 11, né? E apertar OK, ele deve colocar, então, o quê? Ele colocou um pequeno erro que está aqui, né? Olha, achamos o erro aqui, olha. Achamos o erro,
tá? O erro está aqui, ó, é mais, né? É mais um aqui, né? No caso do valor ímpar, ok? Bom, então ele não colocou aqui, tá? A gente vai gerar novamente, né? Então, por exemplo, Carlos, o peso, sei lá, 23, a idade 11, tá? A altura 1,4. Então, vamos puxar um pouquinho para cá, vamos colocar ok, ele colocou ímpar, né? Se eu mudar aqui para 20, ele vai precisar colocar o valor par, né? Se eu colocar aqui 21, né, ele vai colocar ímpar, tá certo? Então, a princípio, né, o que nós temos é que a chamada de função, né, a chamada de função realizada aqui, tá, é feita quando esse valor par, ímpar, que é o nome da função, se esse valor for igual a 1, ele vai gerar par. Caso contrário, gera ímpar. Uma outra situação que é possível fazer, então, né, seria fazer o quê? X é igual ao quê? X é igual a esse valor que aparece aqui, ó, né? A gente poderia trabalhar colocando isso aqui fora, né? Aqui, ó. Ou seja, quem é X? X é o elemento que se refere à coluna 3, que é o quê? É a idade, tá? No caso, então, a gente poderia, se você quiser, pode colocar aqui, vamos colocar idade aqui, então, né? Idade, né? Idade é integer, então vamos colocar aqui um DIN. Idade as integer, por exemplo, tá certo? Integer, tá? Então, a idade aqui, né, é colocada dentro, né, da chamada de função, ou seja, entre parênteses. Então, olha só, o que é a idade? A idade é um parâmetro. Parâmetro, o que é? Um canal de comunicação entre essa função, que é o botão clique, com a função que foi criada aqui, né, dentro do módulo. Então, veja, existem duas situações. Aqui, nessa situação, é onde eu defino a função, ou seja, coloco o código da função, tá certo? E aqui é o local onde eu chamo a função, né? Então, são duas coisas diferentes. Nesse caso, quando eu chamar a função, automaticamente ela vai me gerar, né, uma situação diferente. Por quê? Porque ele para o que está fazendo, quando ele achar esse comando condicional, ele para o que está fazendo, né, chama a função par ímpar. Na função par ímpar, ele joga a idade, né, lá valendo x, calcula e retorna. Se for 1, ele gera par, se for diferente de 1, no caso 0, ele gera ímpar. Tá certo? Então, novamente, aqui a gente pode utilizar, né, os valores diferentes. Idade, por exemplo, 12, tá? Altura 1,3, né? Então 12 ele vai dar par, tá certo? E automaticamente 11 ele tem que dar ímpar, né? Se eu colocar aí 23, ele tem que dar ímpar, tá? Se eu colocar aí 28, né, ele vai ter que colocar par. OK? Então, essa é uma situação aonde temos uma chamada de função.